Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no lar, no coração de cada um de vocês. Que tenha nesta noite uma boa noite de repouso, que a hora que vierem ouvir esse vídeo, estejam na paz de nosso Salvador Jesus Cristo, é o que eu desejo a cada um de vocês. Hoje, irmãos, eu vim falar sobre um assunto importante relacionado com as Escrituras Sagradas. Nós precisamos, para entender a Escritura Sagrada, nós precisamos entender de uma palavra que é muito estudada e muito pouco entendida hoje em dia, que é a semântica. O que vem ser a semântica? Semântica, irmãos, é estudo das palavras, das pronunciações, das trasladadas pronunciações, ou mudança que no espaço e no tempo sofre a significação das palavras, é isso. Então, o estudioso de semântica, ele pesquisa uma palavra, como ela era entendida no passado, como ela é entendida hoje, se ela sofreu alguma mudança, né, de entendimento. Por exemplo, há 60 e poucos anos atrás, em inglês, gay, a pessoa que chamava o outro de gay não estava xingando a pessoa de homossexual. Gay significava uma pessoa alegre. E hoje gay, no mundo inteiro, é realmente uma frase de baixo calão, né, para chamar os outros. Então, de forma que o estudioso da semântica, ele tem uma compreensão das palavras que ajuda no entendimento de, se for um estudioso bíblico, ele vai entender as Escrituras Sagradas, como ela era entendida no passado, como elas são entendidas, né? As palavras que sofreram mudanças e as que não sofreram. Então, ele dá a atualização do sentido das palavras no âmbito. Para que serve a semântica? A semântica, por exemplo, eu vou ao supermercado, vou comprar café. Café tem um sentido. Aí está lá a embalagem, café, escrito café. Então, eu vou entender que ali dentro tem o produto café. Se eu trouxer para casa, chegar ali e encontrar farinha, no lugar do café, eu tenho que voltar lá e mostrar que eu não comprei farinha, eu comprei foi café. E vice-versa, se eu comprar uma farinha, está lá escrito farinha. Se eu chegar aqui e tiver café na minha casa, eu tenho que voltar lá e mostrar que eu comprei foi farinha. Então, a semântica é isso, dá o sentido da palavra. Pelo rótulo, você sabe que tem dentro do produto. Por exemplo, nós vamos estudar alguns textos aqui e ver se sofreu mudança no tempo, através das trasladações, se ela sofreu trasladações de passar de uma língua para outra. Nós vamos tratar do assunto bíblico. Eu quero tratar com os irmãos porque é uma vergonha o que a gente vê hoje, é vergonhoso. A gente vê teólogos e pastores verterem palavras que não têm o sentido bíblico, e muitos deles realmente para enganar mesmo os outros. E outros é por não ter conhecimento de causa. A esses eu até não recrimino não, mas deveria, para ser um ensinador, né, um professor, precisa ter conhecimento, porque senão cai tudo no buraco. Como Jesus falou, é um cego guiando outro cego. Vou ler um texto para os irmãos e ver o que a cristandade, de modo geral, prega sobre esse texto, para os irmãos ver se tem sentido esse texto. Isso eu estou falando da cristandade de modo geral. Tem aqui uma ou duas religiões que são cristãs, que não
transmite essa ideia da palavra que eu vou ler como a grande maioria. O texto que eu vou ler para os irmãos está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses é pouco depois de Filipenses, pouco depois de 2 Coríntios, né? De Éfeso. E Colossenses 1,15 diz assim, ó. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele escreveu a respeito de Cristo Jesus. Ele disse assim, este que ele estava falando do Cristo. Eu vou ler o 13 e 14 para os irmãos entenderem que ele estava falando mesmo do Cristo. Então ele disse assim, no 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora vem o 15, diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Muito bem. Então, eu quero deparar com a palavra, o primogênito de toda a criação. A cristandade, de um modo geral, por achar que Cristo é o mesmo Deus, diz que primogênito aqui é até difícil de falar. Primogênito aqui é um modo de falar de Jesus. É um primogênito naquilo que ele fez aqui na terra. Mas aqui está falando que ele é um primogênito de toda a criação. Se ele é primogênito de toda a criação, nós vamos entender essa palavra. Nós vamos na semântica dessa palavra. Será que primogênito sofreu através dos tempos, mudança do entendimento? Primogênito já não é o primeiro mais. Se ele é primeiro de toda a criação, ele é parte da criação. Entenderam a semântica? O que significa? Mas eu vou dar aos irmãos a oportunidade de olhar num dicionário. Pega o Aurélio, né, nosso dicionário aqui é um dos maiores dicionários, e procura a palavra primogênito. Primogênito, irmãos, é que ou aquele que foi gerado ou criado primeiro, ou filho mais velho. Entenderam como que eles querem torcer a primogenitura de Cristo na criação? Se ele foi gerado, é porque ele foi criado. Lá em Hebreus fala que Deus, o Pai eterno, gerou Jesus Cristo. Em Salmo 110 também diz a mesma coisa, que ele foi gerado. E por isso que ele é o primogênito. Teve uma época que havia só o Pai no universo. Cristo não existia no universo. E eu vou mostrar porque o próprio Cristo falando isso depois para os irmãos. Então a palavra primogênito é o primeiro, aquele ou aquela que foi gerado primeiro, foi criado primeiro, ou filho mais velho. Isso significa primogênito. Agora, se há primogênito, tem que haver o primogenitor. Se Cristo é o primogênito, quem é o primogenitor? O criador dele. Se fala que ele é o primogênito de toda a criação, aí eles falam que ele é porque ele é o criador de toda a criação. Mas o que é isso? Fugiu da semântica da palavra. Porque ser primogênito tem uma conotação completamente diferente em todas as línguas. Significa o primeiro a ser criado ou o primeiro filho. Por isso que Jesus disse, eu sou o filho de Deus. Eu sou o primogênito de Deus. Olha o Salmo 110 aqui, o que Davi escreveu a respeito dele, do Cristo, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Então ele está falando o Senhor, o Pai eterno, é o primeiro, é o Pai eterno, ao Senhor Jesus, que ele estava querendo dizer, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então, o Senhor de Jesus é o Pai. Jesus nunca falou que ele era o Senhor do Pai.
Ele sempre falou que o Pai era Senhor dele. Então a palavra primogênito, quando a Bíblia relata, em todos os textos que a Bíblia relata, Cristo como primogênito, ele é aquele, quando fala dele sendo gerado, ele é o primeiro a ser gerado por Deus. Os demais foi gerado por ele. O resto, os depois dele, ele ajudou na criação. Portanto, que está lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem. Aí os trinitaristas dizem, aqui está falando de uma trindade, ela está falando de uma pessoa, falando para outra pessoa. E quem fala, a regra gramatical do hebraico, quem propõe é maior do que aquele que está sendo solicitado. Por exemplo, quando o pai disse assim, façamos o homem à nossa imagem, o pai era maior do que ele, do que aquele que ele estava propondo. Então, o primogenitor é o pai do primogênito, é o antepassado do primogênito. Então, o pai é antepassado de Cristo. Cristo é o primogênito, o pai é antes dele, anterior, antepassado dele. Se ele é filho, ele tem que ter o pai. E se ele é pai, o pai é o primogenitor dele, é o que criou ele. E a Bíblia está repleta disso. Então, quando os trinitários falam de primogenitura, não tendo a conotação que a Bíblia dá, eles são hereges. E aí eles falam que quem não acredita na Trindade que é um herege. Eu fico impressionado de ver as interpretações. Vamos ver outro texto que interpretam muito mal. Eu vou ler para os irmãos 1 Coríntios 15, 26 a 28. Vamos ver agora o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 26 a 28, o que ele falou sobre Cristo Jesus. Paulo aqui está relatando Cristo já lá nos céus, né? Depois de ressuscitado, já lá nos céus, e o que ele vai fazer. Aí ele disse assim, entre outras coisas, ele fala da ressurreição, que ele vai ressuscitar os mortos. E aí, o que ele vai fazer? A última coisa que Cristo vai fazer no seu reinado de primogênito é isso aqui, ó, do 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, diz que Jesus, ele está falando aqui de Cristo. Cristo é a primícia de todos os que dormem. Cristo, ele morreu e foi ressuscitado. Ele é a primícia dos que dormem. Quer dizer, é o primogênito dos que dormem. E ele ganhou, lá em Mateus 28, ele falou, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora, com essa autoridade, ele está lá no céu e diz assim que ele, como o último inimigo que ele vai destruir é a morte. Não vai existir mais morte. Aí no 27 diz assim, 15 e 27 de 1 Coríntios. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Está vendo a relação de Cristo mesmo lá nos céus com o Pai? O Pai sujeitou todas as coisas aos pés dele, mas o apóstolo Paulo achou bom ainda escrever aqui, ó. Quando fala que todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que exclui aquele que pôs tudo como subordinação a ele, a Cristo. Aí entra o 28. Quando, porém, todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então o próprio Filho, que é o Cristo, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, né, seja tudo em todos. Então veja bem que Cristo vai entregar o reino limpo para o Pai, depois que ele acabar com a morte, que é o último inimigo, e então ele vai ficar sujeito. O texto resume muito bem que Deus não é sujeito a nada. O próprio Pai não é sujeito a nada, o Filho é sujeito. O Pai é que fez todas as coisas sujeitas ao Filho, menos ele não é sujeito a ninguém, o Pai não é sujeito a ninguém. Já Cristo é sujeito.
Olha para os irmãos, a palavra sujeito significa que sujeição, Cristo vai ficar sujeito ao Pai, vai ficar em sujeição ao Pai. O que isso significa? Dependência. Ele sempre foi dependente do Pai. O que significa sujeição, então? Dependência. Cristo também, como toda a criação, vai depender do Pai unicamente. Por enquanto, Deus está dando o poder dele reinar. Depois ele vai entregar o reino para o Pai, para que ele também, junto com toda a criação, fique sujeito ao Pai. Então, primogênito com sujeição mostra que ele é filho e ele está abaixo do Pai. Não é como os trinitaristas dizem, que ele, Cristo, é o Deus Filho, co-igual com o Pai. Não existe tal coisa na Escritura Sagrada. Existe que ele está abaixo, ele mesmo que disse. Vamos ver quando ele disse aqui. Então, submissão é dependência, ele vai ficar sujeito, ele vai ficar dependente ao Pai. Vamos ver o que Cristo falou em João, agora no Evangelho de João, capítulo 17. Olha se os trinitaristas têm o direito bíblico de mudar a semântica das palavras, porque na Escritura Sagrada nunca foi mudado. Desde que ela foi escrita, as palavras têm o mesmo significado até hoje. Até hoje. 17, 3 ao 5 do Evangelho de João. Veja o que o próprio Cristo disse. Ele disse assim, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, vírgula, e agora? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos pegar a semântica dessa palavra. O único Deus verdadeiro. O Cristo que estava falando. Se ele não tivesse posto agora, e de Jesus Cristo, daquele que enviastes, aí ele era igual ao Pai. Mas ele falou a expressão correta, ó. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, é o único Deus verdadeiro, o único, verdadeiramente é ele, é o Criador até do próprio Cristo. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Se não crê nisso, irmão, é herege. Se não crê que o Pai é maior do que o Filho, é herege. Essa heresia vem, ó, desde o 4º século depois de Cristo. E aí o 4 diz assim, o próprio Cristo orando a Deus. Eu te glorifico na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Olha ele submisso aqui. Se ele foi confiado a fazer uma obra, é porque ele está abaixo do que a confiou a ele. E aí o 5 diz assim, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Cristo dependendo do Pai para voltar à glória que ele teve antes de haver mundo, porque ele é o primogênito. Teve uma época que existia só o Pai, depois o Pai gerou o Filho, existia só os dois no universo, aí que começou a criação. Essa é a semântica da palavra, não existe outra. E o que significa sujeição e dependência? Significa que ele é menor. Cristo não teve vergonha nenhuma, porque não é vergonha falar que está abaixo do Pai, um grau abaixo do Pai. Ele nunca falou que ele era o próprio Pai, como a Trindade propõe, 3 deuses em um só. Nada disso. Mas vamos ver outro texto que distorce a semântica do texto. Então, quem lê esses textos e prega diferente é herege. Sabe que está falando mentira para as pessoas. Vamos voltar no Evangelho de João 14, 28. Eles querem dar totalmente diferente o sentido dessa palavra, então não conhece de semântica, que diz assim, ó, o Cristo dizendo, ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aí eles falam, não, mas é maior só em
na formalidade da ação em criar as coisas, no trabalho, mas não na essência. Mas ele ainda está falando em toda a essência. O que significa, então, ser maior? Eu vou dar o significado. Isso nunca mudou, irmãos. A expressão maior nunca mudou e menor também nunca mudou. Cristo, quando falou que o Pai era maior do que ele estava se colocando menor do que o Pai. Isso é muito óbvio, né? Não é possível que a pessoa que entende de semântica não vai entender isso. Isso é só para... Quem não entende isso é quem nunca leu, nem nunca aprendeu a ler. Se existe um maior, é porque existe o outro é menor. Se eu falar alguém é maior do que eu, é porque eu sou menor. A semântica é essa, não tem outro sentido. Então, o que significa maior? Maior é aquele que excede o outro, irmãos. Está acima, excede o outro. Em tamanho, espaço, intensidade ou número. Quando Jesus falou isso, Jesus estava dizendo assim, ó, o Pai me excede em tamanho, em espaço, em intensidade e em número. O Pai é muito maior do que ele e ele agrada disso. Ele nunca envergonhou de pregar o Pai aqui. Então, veja bem, eu vou parando por aqui. Se alguém quiser, eu estou dizendo isso, eu quero lançar esse vídeo na mídia. Se alguém achar que a semântica que eu preguei aqui está errada, me prove dentro das Escrituras Sagradas, nos léxicos, né, que é os dicionários, né, de qualquer língua. Se primogênito mudou de conotação, primogênito agora já passou a ser criador e não o primeiro a ser criado. Se ser sujeito a alguém, agora passou ele a ser aquele que sujeita as outras pessoas, as outras criações. Se o significado de maior for igual, mudou então maior em espaço, em tamanho, em intensidade e número. Se alguém me provar que houve mudança na língua, que os judeus entendiam era assim, por isso que Cristo pregou assim, Cristo estava falando que ele era igual ao Pai aqui, me prove dentro das Escrituras Sagradas. Porque Cristo não pregou nada de igualdade entre ele e o Pai. Ele pregou que ele era o Filho. Ele é o primogênito de toda a criação. Lá em Israel tinha a lei da primogenitura. O filho mais velho, costumeiramente, é o que sucedia o pai como rei, por exemplo, né? E como sacerdote e outras profissões, outros arranjos da lei mosaica. Então, o primogênito tinha já, ao nascer, já o direito de primogenitura. Isso nunca mudou. Primogênito sempre foi primogênito e criado. Não existe como ser primogênito se não foi gerado ou criado. Não existe. E existem vários textos nas Escrituras, em Hebreus, em Pedro e em Salmo, que fala, o Salmo fala que Cristo foi gerado. E gerado é o mesmo criado, é outra semântica muito mal entendida, né? Mal feita. É um viés da semântica propriamente dita, né? Que eles pregam, é um viés. Eles não pregam a verdade sobre isso. Nós temos aqui na Bíblia Sagrada que Cristo, a palavra Cristo é ungido. A semântica de Cristo é ungido. Então, isso nunca vai mudar. Ele é ungido, ele é o que foi dado a falar a verdade, ele é o único que falou para nós a verdade, que propôs
tudo para nós a respeito da salvação. Só Ele pode fazer isso. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Foi isso que Ele disse. Ele é o enviado, o ungido do Senhor. É o único que pode fazer isso, diz a Bíblia. Essa é a semântica. E se Ele foi gerado ou criado, então Ele teve princípio. Agora Deus tem princípio. O Pai tem princípio. Quando a palavra Pai, quando fala Pai, já prova que Ele está sobre todos, inclusive de Jesus. E Jesus nunca rebelou a esse respeito. Os judeus tentaram rebelar. E Ele falava, não acredita que eu vim do Pai? Pelo menos nas obras que eu estou fazendo, acredita em mim. Eu vim do Pai. Então, de forma que Cristo, ele sempre falou que ele era o Filho, ele era o primogênito de toda a criação, ele nunca se colocou igual a Deus, nunca. Eu quero ler para os irmãos capítulo 2 de Salmo, versículo 7, a profecia sobre Cristo, e depois está lá em Hebreus, que eu não vou ler lá em Hebreus. Proclamarei, Salmos 2,7, proclamarei o decreto do Senhor, que é Deus. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então a palavra filho e gerado significa que ele foi um dia criado pelo o Criador, o Pai dele também, e nosso. Que sejamos como Cristo disse, que acreditemos no único Deus verdadeiro, que é o Pai, e em Jesus que Ele enviou. Esse Jesus que está reinando e continuará reinando até destruir o último inimigo, que é a morte. 1 Coríntios 15, 26. E que entregará o reino ao seu Pai, 27 e 28. Entregará o reino ao seu Pai e ele ficará sujeito. Sujeito significa submissão, dependência. Cristo não fugiu nada disso. Quem faz isso são os hereges que acreditam numa trindade. Agora me diz, aonde você pode estudar a hermenêutica da palavra trindade bíblica? Aonde? Como é que o trinitarista vai mostrar para você que a trindade existe se a Bíblia não corrobora com isso? A Bíblia não corrobora essa expressão trindade, ela não fala de trindade, três deuses em um. Como que vai estudar a semântica de trindade? É por isso que ninguém entende a trindade, porque ela simplesmente não existe. Não existe. Então, com rótulo, proclamando um rótulo completamente diferente do que a Bíblia prega. Estão te vendendo algo que não existe. Isso vem desde lá do 4º século. Não foi feito pelos verdadeiros cristãos. Cristo nunca pregou isso. Estão te vendendo gato por lebre. Deus, o Pai, é o único Deus verdadeiro. E o Filho é filho dele. É menor do que ele. O Pai é maior do que eu. João 14, 28. Fiquem na paz do Salvador Cristo Jesus, que ama e adora o próprio Pai, porque senão ele não teria orado em João 17, de 3 a 5, né? Ele orou ao próprio Pai, porque o Pai é maior do que ele. Fiquem na paz do Salvador Jesus Cristo e na graça do Deus Pai de todos. Amém.